Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, também o pastor Jairo, que está na direção do culto, e os demais obreiros, companheiros da obra do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos, aproveitando que vocês estão em pé, em reverência à palavra de Deus, o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 22, uma passagem, uma história bem conhecida dos irmãos, mas o Senhor colocou ao meu coração esse texto para nós estar meditando nessa noite. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma bênção para cada um de nós através da sua palavra. Ele já tem falado aos nossos corações através dos louvores, né? Quando o coral cantava, a minha alma se alegrou na presença de Deus. É tão bom a gente ouvir esses hinos, né? Todos os hinos foram maravilhosos, mas quando o coral cantou, falou tão forte ao meu coração. Capítulo 22 do livro de Gênesis, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, que diz assim a partir do primeiro versículo. Diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele lhe respondeu: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então levantou Abraão pela manhã de madrugada, abordou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, fendeu a lenha para o holocausto e levantou e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha e pô-lo sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele lhe disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Disse Abraão, versículo 8, disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E assim caminharam ambos junto. Versículo 13. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em lugar de seu filho. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Eu estava olhando a palavra de Deus e de muitos textos, e o Senhor, Ele colocou no meu coração esse texto, essa passagem bíblica falou forte ao meu coração, e eu tenho certeza que Deus, Ele vai abençoar vidas através da sua palavra aqui nessa noite. É bom quando nós observamos e ouvindo os hinos, louvores, e vendo que Deus, Ele vinha através dos hinos tratando e falando nessa mesma linha, nessa mesma direção em que Deus, Ele tem colocado ao meu coração. Quando nós olhamos esse texto, irmãos, e nós olhamos a vida de Abraão, nós vemos aqui um homem que ele recebeu de Deus uma
grande promessa para a sua vida. Não quero aqui me deter dentro da história de Abraão, que todos são conhecedores, os obreiros, a igreja. Eu sempre costumo dizer que uma vez nós pregávamos e a igreja, muitas das vezes, não era muito a par do assunto, mas hoje, quando você lê um texto da Bíblia Sagrada, praticamente a igreja já tem uma direção daquilo que vai ser falado. Mesmo a palavra de Deus, ela sendo uma fonte que quanto mais você tira, quanto mais você fala dela, mais gostosa ela fica. Você sabia, se nós pegar 22 homens aqui, e nós escolher aqui o versículo de número 8, e os 22 pregarem dentro desse versículo, cada um vai ter uma mensagem. Deus vai usar cada um de uma forma, porque a palavra de Deus, ela tem essa virtude, essa graça de nos abençoar. É o único livro que você lê lá no teu quarto e você chora lendo ele. É o único livro que pela madrugada, quando você ora, você diz: Deus, eu preciso de uma palavra. E quando você abre, você lê e você começa a chorar, porque o autor está ali presente, falando e te abençoando. E aqui nós vemos um homem que Deus tira da sua terra, um homem que Deus tira do meio da sua parentela, e Deus faz uma promessa gloriosa na vida de Abraão. Os irmãos, observem que quando estava lá Abraão cuidando dos negócios do seu pai, e Deus chama ele, e Deus diz para Abraão: sai da tua terra e do meio da tua parentela, eu te levarei para um lugar, e eu vou te abençoar grandemente. Só que, porém, irmãos, para que Deus viesse abençoar realmente a vida de Abraão, e Abraão se tornar conhecido, e é dificilmente alguém pegar num culto, enfim, na palavra, e alguém não pronunciar o nome de Abraão, de tão conhecido que ele ficou. Para que isso acontecesse na vida dele, ele precisava de um filho. E os irmãos vão observar que quando Abraão, já avançado de idade, Deus, ele cumpre essa promessa na vida de Abraão. Mesmo a sua esposa Sara, quando eles recebem a promessa que eles iam ter um filho, Sara deu risada, diz o texto. E ela disse: agora, avançado de idades, como vamos ter esse filho? Só que eu vejo dentro deste texto bíblico, irmãos, que quando Deus, ele tem uma promessa, seja na minha vida, seja na sua vida, Deus, ele cumpre a sua promessa. Aquilo que ele promete, dentro do tempo certo, Deus, ele vai cumprir na nossa vida. Se nós entender o trabalhar e o agir de Deus, nós vamos alcançar aquilo que Deus, ele tem feito, as promessas para a nossa vida. Eu sempre costumo dizer, irmãos, que o único que pode segurar ou travar de Deus não realizar as promessas na minha vida sou eu. Agora, se eu ser obediente como Abraão foi, ele saiu, ele foi em busca do que Deus tinha para a vida dele. Hoje é um culto de você olhar para dentro de você. Quem sabe você que chegou aqui, porque eu creio que nem todos vêm na igreja só por vir, nós viemos porque somos carentes, viemos aqui para adorar, e queremos receber de Deus aquilo que Deus tem para a nossa vida. E quem sabe o tempo tem te machucado, o tempo tem fazido com que você tenha desanimado, e você tem pensado que as promessas de Deus, elas não vão mais
se cumprir na tua vida. Mas eu venho como profeta de Deus para te dizer nesta noite: o homem, ele falha, ele pode prometer e não cumprir, mas quando Deus promete, dentro do tempo certo, Deus, ele cumpre a sua promessa. E há um tempo determinado por Deus na nossa vida, há um tempo para todas as coisas. E Abraão, ele entendeu esse tempo na vida dele. Abraão, ele creu que mesmo avançado de idade, Deus tinha o poder de cumprir a promessa na vida dele. Mas não é nesse texto que eu quero me deter. É aqui no capítulo 22. Abraão ganha esse filho. Agora vem cá, irmãos, comigo. Vocês já imaginaram Deus dando esse filho para Abraão? A forma que ele criou esse menino. Muitas das vezes você olha para o seu filho e você se sente orgulhoso, né? Eu olho para os meus filhos, mesmo a minha parcela de educação tão pequenininha, foram mais educados, criados pela mãe, mas quando eu olho eu digo assim, que alegria ter esses guris, né? Não me dão dor de cabeça. Eu trabalhando com o pastor, começou a trabalhar com nós lá, e eu comecei a escutar ele, ele disse assim: pastor João, eu estou com uma menina de 13 anos, mas essa guria está me incomodando, já está no 3º namorado. E eu escutei aquilo, irmãos, eu olhei assim para ele, fiquei quieto, não falei nada. Ele disse assim: fala alguma coisa, me ajuda, homem, tu também tem uma. Eu disse: mas o que eu vou te falar, eu não passei por essa experiência. Eu falei: agora aos 21 anos ela arrumou um e vai casar. Então agora você imagina Abraão, ele educou esse filho, ele criou. Ele disse: olha, Isaac, é por aqui o caminho. Porque muitas das vezes, irmão, nós não criar os nossos filhos, se nós mostrar o caminho verdadeiro para eles, quando eles ser grandes, irmãos, a palavra vai se cumprir na vida deles. Eles não vão sair da presença de Deus, porque eles vão crescer com aquilo. Isaac, ele foi crescendo, Isaac, ele foi se formando um menino, vendo tudo que o pai fazia, recebendo os ensinamentos. Agora vem cá, eu posso ver aqui, irmão, no dia em que Deus chama Abraão. Me entenda aqui, pelo amor de Deus, não vão dizer o pastor João está inventando coisa, é coisa de pregador. Me entenda o que eu vou falar aqui nessa noite. Quem sabe Abraão está lá na janela, observando. Isaac, quem sabe, está lá por fora da casa, no terreiro, fazendo os afazeres do pai. E Abraão na janela observando: olha lá o meu filho, lindo, parecido comigo. Que menino maravilhoso. E quando é de a pouco, ele escuta uma voz que grita lá do céu, que brada. Diz o texto que Deus tentou Abraão, e bradou aos ouvidos de Abraão, e disse: Abraão. Aqui, irmãos, o que me chama a atenção, primeiro ponto, Abraão conhecia a voz de Deus. Quando Deus chamou, Abraão respondeu: eis-me aqui, Senhor. Quantas das vezes nós queremos que a promessa de Deus, que a providência de Deus, que a ajuda de Deus, que o amparo de Deus, Ele esteja junto com nós, mas quantas das vezes Deus nos chama e nós fizemos igualzinho a Pedro. O que aconteceu? Quando Jesus aparece para os discípulos, todo mundo morrendo lá, o barco quase se quebrando, no meio lá vem Jesus para ajudar. O que os danadinhos pensaram? É um fantasma esse danado aí, hein?
Agora sim terminou tudo. Jesus andava com eles, Jesus vivia com eles. Se o pastor chegar ali fora agora e gritar, todo mundo vai, já conhece. É o pastor Edmilson, todo mundo já conhece. É ou não é verdade? Assim era Jesus. Jesus disse: não tenha medo, sou eu. Mas o Pedrão: Jesus, se é tu mesmo. Irmãos, é nesse momento que nós perdemos as promessas de Deus na nossa vida. Quantas das vezes Jesus nos chama, Jesus grita, Deus fala ao nosso coração, e nós ficamos, quem sabe é ou não é, eu vou, eu não vou. Irmão, nós temos que primeiro conhecer a voz de Deus. Quando você conhece a voz de Deus, você se levanta, você se prontifica, e você diz: eis-me aqui, Senhor. Conhecer a voz de Deus. Quando você não conhece, você não encara, você corre. Tinha o Alexandre, ele orava nas orações dele, e ele dizia assim: Jesus, Deus, fala o coração eu era o líder da missão, fala o coração do evangelista irmão João Moro, eu tenho um sonho, Senhor, de ser missionário na Bolívia. Chega o saudoso pastor José de Melo, e ele diz assim para mim, assim: João, eu preciso de um homem para mandar para a Bolívia, tem o salário, tem tudo, só precisamos do homem. Arrume alguém, um casal, que não tenha filho, que queira, que tenha essa chamada. E eu disse: mas o irmão Alexandre, todo dia que nós estamos orando, ele pede para Jesus que ele quer ser missionário na Bolívia. Fechou, bateu, está aí o homem. Está preparado. Chamei ele. Eu disse: quando chegar do trabalho, eu preciso falar contigo, passa lá na igreja. Ele passou. Eu só errei, eu tinha que chamar ele para nós orar uns minutos. Eu tenho certeza, se eu chamo ele para oração, 5 minutos, ele ia orar, porque durante a oração ele repetia, para a gente escutar aquilo. Eu disse para ele assim: Alexandre, Deus abriu uma porta para ti. Ele largou na frente: só se for aonde Deus tem colocado no meu coração. Eu falei: é na Bolívia. Quando eu falei que é na Bolívia, sabe o que ele disse? Diz ele assim: eu não vou deixar o meu salário para ir para lá ganhar tão pouquinho. Sabe o que é isso, irmão? É quando nós não escutamos, nós não conhecemos, nós não entendemos aquilo que Deus fala ao nosso coração. Porque quando Deus ele chama, ele promete, Deus nunca tira nada de nós, Deus só acrescenta na nossa vida. E se você entender, quando Deus te chamar, você também vai se prontificar para você receber a bênção de Deus para a sua vida. Quando Abraão, irmãos, vamos ser sinceros, se é eu, qualquer um dos irmãos, o que nós ia umas contas de desculpa para Deus, Senhor, mas não, e a promessa, isso é o que nós ia colocar. Mas Abraão conhecia Deus, conhecia a voz dele, sabia quem era Deus. Deus nunca quer nada, Deus quer provar a sua fé. Segundo ponto, Abraão era um homem de fé. Ele disse: eu vou lá oferecer Isaque ao Senhor. Quantas das vezes Deus pede a mínima coisa para nós, e nós não temos fé. Que nem eu, uma vez com um relógio velho, de 1,99, lá do Paraguai, no pulso, num culto de missão. Jesus, eu quero que tu me batize com o Espírito Santo. Jesus, hoje eu quero, promessa daqui, promessa de lá. O pregador daquela manhã era o pastor Abílio Santana. E eu naquele trabalho de missão, hoje de manhã eu preciso. Deus usa o pregador
Ele foi fazer a oferta, pregou e depois foi fazer a oferta, e ele disse assim: eu vou orar e Jesus vai batizar 100 com o Espírito Santo, não é 101 nem 99, é 100. Eu disse: eu tenho que ser um. E eu lembro que o pastor Abílio Santana disse assim: dê o teu relógio na obra missionária e o Senhor vai te batizar. Eu olhei para aquele reloginho velho, irmão, de 99, eu disse: Jesus, mas se eu dar o relógio é único, não tem outro. O que eu vou fazer agora? Não é eu, é o outro, já é para outro. Eu pensei assim e fiquei. E eu sempre fui assim vermelho, irmão, desde que nasci. Ele olhou para mim no meio da turma e falou assim: ô vermelhão, cria coragem, arranca essa porcaria que vocês conhecem, já viram o Abílio Santana pregar, né? Arranca essa porcaria, homem, joga aqui. Jesus quer te batizar porque Ele tem um ministério para a tua vida. E tu vai ser o primeiro hoje. E eu só lembro que arranquei aquele relógio velho, feio, baratinho do pulso, e quando eu larguei na salva, eu recebi o batismo com o Espírito Santo e acordei só em casa. Viajei 8 horas no ônibus, falando língua estranha, e eu só me dei por conta quando eu cheguei em casa. Nós muitas das vezes falta para nós fé. Você sai de casa e você diz: hoje eu vou lá, eu quero uma bênção, eu preciso, Senhor, deste copo cheio d'água. Mas quando você chega aqui, a tua fé, ela não te corresponde, ela não te ajuda você a alcançar este copo d'água. E nesta noite o Senhor quer abençoar a sua vida. Nesta noite o Senhor quer, a mão dele está estendida em tua direção. É só você ter fé e ouvir a voz de Deus, e você vai entender o que Deus está falando ao teu coração nesta noite. Sharai garabashura mandaraia. E outra coisa, irmãos, que eu aprendo com Abraão aqui. Abraão, ele não disse nada do que ia fazer. Simplesmente ele diz que Abraão pegou a lenha, o cutelo e o fogo. Chamou os moços, mandou eles abordar o jumento, e ele disse: vamos fazer viagem. Agora vem cá, Eles andaram cerca de 80 a 100 quilômetros, 3 dias. Até onde Deus ia. E Abraão, que é Tito, o que tu faria? O que você faria? Ia andar 3 dias com aqueles moços e o piá, o guri, sem falar nada do que ia acontecer lá. Mas Abraão foi quietito. Abraão disse: Deus está me levando para um lugar que Ele vai me provar. Mas eu estou aceitando, eu vou ir. Aleluia. E quando Abraão avistou o 3º dia a montanha, agora me chama a atenção aqui, irmãos, olha só o que Abraão diz para eles. Versículo 5: e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos. Tá certo, iremos até ali, até lá na montanha, e havendo adorado, tornaremos a vós. Aqui está errado esse negócio. Ele estava indo para matar Isaac, ele estava indo para oferecer Isaac. Irmão, quando você entender o mistério de Deus na sua vida, você vai vir para a igreja e você vai sair daqui cheio da glória de Deus, porque você vai entender o que Deus tem para a sua vida. Você vai chegar aqui e você vai entender que não precisa de alguém cantar para você glorificar, que não precisa de alguém pregar uma mensagem bonita para você glorificar. Você vai chegar aqui e você vai dizer: eu vou adorar a Deus, porque Ele é o Deus da providência na minha vida, Ele é o Deus que cuida de mim, é o Deus que me dá trabalho, é o Deus que me dá saúde. E quando nós se colocamos dessa forma na presença de Deus, o céu se
abre sobre a nossa vida. Ou nós não somos mais essa igreja? Eu fui pregar em São Paulo, irmão, já fui umas quantas vezes lá, mas a primeira vez que eu fui, eu fiquei apavorado. Porque a gente acostuma pregar na nossa região, né? Acostuma. Se você, por exemplo, ir ali na Grande Porto Alegre, lá no Campo de Canudos, em algumas igrejas, você vai pregar, é um reteté só, mas tem outras igrejas que não, né? Batista pura, né? E eu cheguei lá em São Paulo, irmão, quando eu li o texto, Deus tomou conta daquela igreja. Começou pelo altar. Eu falei assim, meu Deus, o que eu faço aqui no meio dessa turma agora, hein? O que eu vou pregar? Eu ficava quieto, dava uma calmadinha, quando eu abria a boca, Deus tomava as irmãs do círculo de oração, assim, tinha umas 200. E lá não tinha, tu ia fazer o quê? Sabe o que é isso, irmãos? É quando nós entendemos o que Deus tem para a nossa vida. Abraão sabia o que Deus tinha. Abraão disse, nós vamos e vamos adorar e vamos tornar, eu e o moço voltaremos, fica aqui esperando. Quando nós temos essa fé, irmão, nós chegamos aqui na igreja e nós decretamos, hoje eu volto para casa com o milagre de Deus na minha vida. E Deus nos prova até na última, assim, irmãos. Deus permitiu Abraão pegar um moço, amarrar ele, ajeitar o altar, colocar ele em cima, permitiu ele pegar o cutelo, a faca, o facão, levantar, mas quando ele levantou, diz que o anjo do Senhor bradou dos céus e disse, Abraão, Abraão, não faças tal para o moço, porque Deus tem visto que tu és um homem obediente, tu és um homem fiel, né? Você pode ter todas as qualidades, mas se você não for fiel e obediente, você não tem a bênção de Deus para a sua vida. Você quer prosperar no ministério? Pergunta para o pastor João, quem que é o padrinho do pastor João? O Espírito Santo. Aquele dia quando o pastor disse aqui que queimaram ele de uma consagração, quantas eu fui queimado. E quando me chamaram para o pastorado, aquela mesma pessoa estava lá para me queimar. Mas Deus é tão bom, irmãos, que Deus usou uma estratégica. Deus colocou no coração do pastor PC Fontoura, Israel Sodré, e falou assim, consagra essa gurizada a pastor, senão eles vão tudo embora. Vieram, eu disse, olha, eu pretendo ir embora daqui 2 anos. O pastor Israel falou, não, se nós te consagrar, pastor, tu vai se animar, tu vai ficar aqui. Eu disse, mas olha, se eu ir embora, não fique triste. Ele disse, Deus sabe de todas as coisas. Irmão, irmã que está aqui nesta noite, quando você é fiel ao seu pastor, automaticamente você vai ser fiel a Deus. Obedeça a Ele, que você vai obedecer a Deus. E quando você fazer isso, as bênçãos de Deus estarão sobre a tua vida. Eu pedi para Deus que eu disse, Deus, essa nova vida que eu vou viver, Senhor, eu quero pregar diferente, mas não adianta, o Espírito Santo parece assim, irmãos, que tem um fio ligado no céu, vem tanta coisa ao meu coração, e eu tenho que dizer, nessa noite o Senhor quer te abençoar, mas aprenda a ser fiel, aprenda a ser obediente, aprenda a dar um passo para trás, que você vai ser uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo, você vai prosperar nessa cidade, o inimigo não vai travar a sua vida. Quantos podem levantar a mão assim e adorar o Senhor nessa noite? Eu sinto Deus falando aqui nessa noite. É na obediência, é sendo fiel que você vai alcançar tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida.
Porque somos nós que destruímos a nossa própria bênção. Se Abraão não fosse fiel, o que ia acontecer? Ele ia destruir o que era dele. Aleluia. Você está entendendo? Mas como ele era fiel, o anjo bradou do céu e disse: Abraão, não mata o guri. Charamanda rabachai. Porque Deus pediu, ele disse não. Deus agora ele viu que tu é um homem fiel, que tu é obediente. Essa bênção é tua, mas você só vai pegar se você for fiel e obediente. Se você não for, você nunca vai chegar lá. Quer chegar lá, seja obediente. E por aonde, pastor João? Se eu não aprender a respeitar o pastor Jairo, obedecer ele porque ele é o pastor, ser fiel, mas ser transparente, olhar no olho. Se tem alguma coisa, chega e diga. Então é feio, hein? Já uma dica para ele, não diga por trás. Vai ficar bravo, mas brincadeira, hein? É assim. Eu sou fiel a Deus. Como você vai ser fiel a alguém que você nunca viu? Como você vai obedecer a alguém? O que João escreveu na primeira carta dele, eu acho na segunda, que ele diz assim: irmãos, se nós falar que nós amamos a Deus e não amamos o nosso irmão, o que João escreveu? Acho que é na primeira. Ele disse assim: nós somos mentirosos, estamos mentindo. É ou não é? Como é que eu vou dizer que eu amo o Maico, né? Sem conhecer. Agora, quando eu amo ele de coração, é meu amigo, é meu irmão, Deus do céu também está se sentindo amado, porque nós estamos amando aquilo que Deus criou, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus colocou do nosso lado, para nós ser felizes junto, para nós cultuar junto, para nós fazer obra junto, e para nós receber as promessas de Deus junto. Eu vou encerrar aqui que a hora tem chegado, não vamos ficar em pé, mas eu sempre me perco. Eu tenho que me acostumar com esse horário. E eu não posso passar. Mas quando Abraão ele olha para trás assim, o que Abraão encontrou lá amarrado num galho, né? O gaúcho ia falar galho, né? Num galho, um cordeiro, né? Um carneirito lá amarradito pelos chifres. A Bíblia diz pelas pontas. E quando Abraão viu aquele cordeiro, Abraão se alegrou. Imagina a alegria de Abraão, hein? Olha Isaac, Shai de Camandagaçu. O que eu te falei, Isaac? Deus ia prover o cordeiro, está aí. O que está faltando para a sua vida hoje? Hein? O que está faltando? O que está faltando? Dinheiro? Não, pastor, eu tenho carro, tenho casa, eu tenho tudo eu tenho. O que está faltando? Jesus, Ele está aqui nessa noite. Unção para a tua vida está aqui nessa noite. A providência de Deus está aqui nessa noite. É a noite de você correr aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu quero o meu milagre nessa noite. Ele tem para a sua vida nesta noite. Eu sinto isso, eu vejo aqui, irmão, Deus fazendo grandes milagres. Grandes milagres. Eu vou dizer para vocês, essa semana passada eu orava de madrugada. Deus me dava uma visão tão linda aqui nessa cidade, da obra que Ele vem preparando, e quando começar a aparecer, e quando eu voltei daquela visão, eu disse: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu falei: será que eu tenho que me tratar? E o Senhor disse: não, meu filho, o que eu estou te mostrando é real. É real. Companheiros, vamos se abraçar.
Vamos se respeitar, vamos fazer a obra, vamos dar as mãos, vamos fazer parte desta obra que Deus vai fazer na minha e na tua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Você quer dar um passo de fé aqui na frente? Do que você está precisando? Qual a providência para a sua vida? O que Deus prometeu, você está achando que não vai acontecer? Você quer dar um passo de fé e vir aqui na frente? Faça isso. Se você querer, saia do teu lugar e venha, nós vamos orar por você. Ah, pastor, Deus prometeu, mas o tempo tem passado. Deus prometeu, mas eu acho que não vai acontecer. Vai sim. Você acha que Deus ia te trazer de tão longe para cá, ou te trazer de outra cidade para cá, para Ele não cumprir o que Ele prometeu para a sua vida? Você não quer vir? Vamos orar então. Feche os teus olhos, aonde você está. Feche os teus olhos, coloca a tua mão no teu coração, e nós vamos estar orando. Senhor nosso Deus, Rabagashuri andarabagalabashura mandarabagai. Que a tua unção, Senhor, essa unção que cura, essa unção que liberta, Senhor, que nesta noite, Pai, começa a ser derramada agora sobre a vida da igreja, dos teus filhos. Pessoas que estão aqui, Senhor, vivendo a expectativa de uma promessa que o Senhor tem feito. Nessa noite, Pai, venha, Senhor, mostrar que dentro do tempo o Senhor vai cumprir a sua promessa. Essa pessoa que está precisando de uma providência, que tu abra uma porta de emprego, Senhor, que tu salve alguém da família nesta noite, Senhor. Fale a este coração, Senhor, que tu estás fazendo esta obra. Nós oramos, Pai, nesta noite, e nós ministramos, Pai, a tua bênção sobre a vida desta igreja, sobre a vida do quadro de obreiros, esses homens valorosos usados nas tuas mãos, Pai, esses homens músicos, cantores, que cada dia estejam cheios da tua glória, Senhor.